Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre a distribuição da água no planeta. Esse conteúdo você vai estar encontrando na segunda semana do seu volume 7 do seu PET. Qual é o objetivo? Quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, conhecer a camada de água do planeta Terra, e depois entender como a água está distribuída sobre a superfície terrestre. Bom, mas antes de falarmos especificamente sobre a água, vamos dar uma olhada aqui no planeta Terra. Ao observarmos o planeta Terra, nós conseguimos perceber a formação ou a presença do continente, no caso aqui o continente americano, um destaque para o continente sul-americano, principalmente o Brasil. Temos também a visão dos oceanos e essas massas brancas que são o vapor da água, no caso a atmosfera. Percebam que quando nós observamos o planeta Terra, conseguimos compreender diferentes ambientes. Esses ambientes nós chamamos de ambientes terrestres. E quais são esses ambientes? Primeiro nós temos a atmosfera, que é a camada formada por gases. Temos a litosfera, que é a camada formada por rochas e solos, no caso são os continentes. Temos a hidrosfera, camada de água encontrada na Terra. E o conjunto da atmosfera, da litosfera e hidrosfera formam então a biosfera, que seria a camada o conjunto de todos os ecossistemas, resultado da combinação dos outros ambientes, ou seja, seria a camada de vida presente na superfície e também na parte oceânica do continente. Podemos observar através da imagem como que todos esses ambientes conseguem entrar, estão em comunicação, estão relacionados. Nós temos a litosfera, que seria essa camada de rochas que você vai encontrar tanto no continente quanto também no fundo do oceano. Temos a atmosfera, onde nós encontramos principalmente o oxigênio. Tá? A hidrosfera, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje. E o conjunto dos três nós teremos então a biosfera. Sempre bom lembrar que quando eu estou falando de biosfera, eu estou me relacionando aos seres vivos, tanto animais quanto os vegetais. Tá? Então, sempre há essa discussão, sempre há essa confusão de quando falamos da vida, falamos apenas dos animais. Mas não, os vegetais também fazem parte da biosfera. Bom, como o foco da aula de hoje desses ambientes é falar da hidrosfera, então vamos lá. A hidrosfera é a camada de água do planeta Terra, ou seja, é toda a parte ocupada por água dentro ou sobre a superfície. Tá? Ela cobre cerca de 70% da superfície do planeta. E desses 70%, 97% da água da Terra é salgada. Os outros 3% são divididos em 2,2% em forma de gelo nos polos e também sobre as montanhas, 0,6% são camada superficial, 0,1% na atmosfera e 0,1% disponível nos rios e lagos. A hidrosfera ela está localizada ou ela é formada pelas águas dos oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, vapor d'água da atmosfera e também das águas subterrâneas. Percebam então que em toda a superfície terrestre nós vamos encontrar água. Um ponto importante desse processo da hidrosfera é conhecer sobre o ciclo hidrológico. Muitos alunos me perguntam, professor, a água vai embora do planeta? Não, a água está presente há milhares e milhares de anos aqui. Tá? E como ela está presente? A partir do ciclo hidrológico. E o que seria esse ciclo hidrológico? Primeiro é bom lembrar que a água é um recurso renovável, tá? Que permanece constante na natureza, mudando de estado físico através do ciclo hidrológico. Tá? Quando eu falo mudança do estado físico, eu estou me referindo, ela sai do estado líquido e passa para o estado gasoso e muitas vezes também pode vir no estado sólido, como gelo. Tá? É um fenômeno que ocorre sob a ação do calor do Sol sobre a superfície e o vapor da água acumulado formam gotas de água, originando nuvens que posteriormente irão precipitar. Para compreender melhor o ciclo hidrológico, também conhecido como ciclo da água, vamos analisar aqui o desenho. Primeira coisa, nós temos que perceber que o Sol, ele aquece a superfície terrestre, essa superfície ela tem água, tá? Essa água pode vir evaporada através dos rios, tá?
ou dos oceanos, tudo bem? Essa água também pode vir através da transpiração dos vegetais. Esse vapor d'água, então, ele condensa, né, em formatos de nuvens, tá? E depois essas nuvens acabam o quê? Precipitando. Quando eu falo precipitando, eu estou dizendo que está chovendo. Por fim, essa chuva, essa água, então ela vai chegar sobre a superfície terrestre, ela vai poder infiltrar no solo, assim ela vai abastecer as águas subterrâneas, ou ela pode percolar sobre a superfície, ou seja, ela vai andar superficialmente até chegar nos rios, lagos ou no oceano. Dessa forma, nós temos então como funciona o ciclo hidrológico. Bom, a água está sempre em movimento. Já esteve no subsolo, em icebergs e passou pelos rios e oceanos. A água é uma só e está sempre mudando de estado físico. Como eu disse, ou ela está no estado líquido, gasoso ou no estado sólido. Ela também pode vir precipitada através da chuva, no caso líquido, da neve ou também pelo granizo. Tá? Lembrando que no caso do granizo, essa chuva ocorre principalmente no período, né, na estação do verão, onde o calor do sol é mais intenso e a quantidade de vapor d'água é maior do que nas outras estações. Bom, continuando a falar sobre a hidrosfera, vamos falar um pouco mais sobre as águas oceânicas, já que elas, 70%, né, ou 97% da água que está no planeta Terra está localizado nos oceanos. Bom, os oceanos têm como função, né, além de ser um grande habitat para diferentes espécies de animais, também divide os continentes. Nós falamos que existem 5 grandes oceanos. Nós temos o oceano glacial, o oceano glacial ártico e o glacial antártico. Temos o oceano Atlântico, é o que banha o litoral brasileiro, o oceano Índico e também o oceano Pacífico, tá, que é considerado o maior oceano do planeta Terra. Os oceanos produzem grande parte do oxigênio encontrado no planeta. É isso mesmo. Muita gente acha que na floresta amazônica, ou na floresta do Congo, ou na floresta asiáticas, existe a maior quantidade de produção de oxigênio, mas não é. Sim, os vegetais produzem esse oxigênio, mas a maior quantidade é fornecida pelas águas oceânicas, tá? É o habitat de diversas espécies de seres vivos. As águas oceânicas, devido à presença dos polos, né, e de áreas quentes, interferem na dinâmica climática do planeta e também é importante para as atividades humanas. No caso aqui o mapa, que é um mapa que mostra os movimentos dos oceanos, percebam que interessante, né? No Polo Norte e no Polo Sul, nós temos o que? Águas que movimentam, né? Elas saem da parte mais fria e vão em direção às partes mais quentes, e na parte mais quente vai para as partes mais frias, fazendo esse processo, esse ciclo. Isso é importante para que você mantenha a temperatura oceânica. E mantendo a temperatura oceânica, a quantidade de vapor d'água vai ser sempre mais equilibrada, o que isso ajudará na formação de chuva e nas massas de ar que existem na atmosfera. Um outro ponto importante é que esses movimentos oceânicos também levam uma grande quantidade de matéria-prima, de alimento para as espécies que vivem nas áreas mais quentes. E isso acaba facilitando e mantendo a vida dessas espécies em diferentes pontos do planeta. Bom, continuando a falar das águas oceânicas, agora vamos falar das marés. Muitos de vocês me perguntam, professor, qual que é a diferença de maré para o oceano? É a mesma coisa? É igual? Pois bem, a maré ou o mar, gente, o mar ele é uma continuidade do oceano. A diferença é que o mar ele está próximo do continente. Ou seja, a água oceânica que está perto do continente é denominada de mar. Tá? Então, no caso, os mares se diferem dos oceanos pela dimensão, profundidade e posição geográfica. Não é somente por estar perto dos continentes. O mar também ele tem uma profundidade menor e também uma dimensão. Ele é menor do que o oceano. O mar ele pode ser denominado aberto, interior ou mar fechado. Vamos ver no mapa aqui como que é essa divisão. Por exemplo, eu tenho aqui o mar que banha, a Portugal, Espanha. Esse mar é considerado um mar aberto, porque ele tem um contato direto com o Oceano Atlântico. Se você observar o mar Mediterrâneo, que eu estou grifando agora, estou destacando,
e o Mar do Norte, você vai perceber que ele é um mar chamado mar fechado, tá? Perdão, ele é chamado de mar interior. Por que mar interior? Porque ele tem um contato restrito com o oceano, no caso aqui o Oceano Atlântico. E o mar fechado são esses mares que ficam dentro do continente e eles não têm contato nenhum com as águas oceânicas. Dando continuidade das águas oceânicas, em relação às atividades humanas, é importante lembrar que a água oceânica ajuda na pesca, na extração de petróleo, né, e sal marinho, transporte de pessoas e mercadorias, além da produção de energia renovável. Ultimamente, né, os avanços tecnológicos fizeram com que houvesse uma produção de energia sustentável, energia limpa, através das forças dos mares e oceanos, que é denominada energia de maré motriz. Na imagem nós temos aí uma plataforma de exploração de petróleo, essa no caso está localizada na região, no litoral da região sudeste brasileira. Temos também o transporte, no caso aqui é um porto que nós chamamos de transporte de cabotagem, ou seja, é o transporte marítimo que leva produtos para dentro do mesmo território, utilizando o oceano e o mar. Tá? Então percebam como que é importante o oceano também para a atividade do ser humano, fora o turismo, fora a pesca, entre outras atividades que fazem parte do cotidiano, principalmente quem mora perto do litoral. Agora vamos falar sobre as águas continentais. Falamos sobre a hidrosfera toda, agora dividimos entre águas oceânicas e vamos falar aquela água que está no continente. No caso, as águas continentais são as principais fontes de água doce. Podem ser encontradas nos rios, lagos, nas áreas subterrâneas, nas áreas polares ou congeladas no topo das montanhas. Percebam, né, que essa é a principal água, a nossa principal fonte de água potável, é a água continental. Vamos falar sobre os rios. Né? Os rios são cursos naturais que nascem nas áreas mais altas do relevo, podem desaguar em outros rios ou no mar, podem ser divididos em rios perenes ou temporários, podem apresentar diferenças de acordo com o relevo. Né? Então vamos entender o que são os diferentes tipos de rio. Rio perene é aquele rio que tem água o ano todo. Pode vir um período de seca, pode vir um período com maior volume de chuva, que esse rio sempre vai ter água. Um exemplo é o Rio São Francisco, o Rio das Velhas, o Rio Jequitinhonha, o Rio Amazonas, no norte do Brasil, são rios que vão ter água durante todo o ano. Ah, professor, mas o volume de água vai diminuir? No período de seca, sim, mas a água não acaba. Tá? O rio intermitente é o rio que não possui água o ano todo. Quando for o período de escassez, ou seja, o período de baixa pluviosidade, o período que não chove, essa água do rio acaba desaparecendo, voltando apenas quando ocorrer o período de chuva. Esse rio ele é muito encontrado em áreas semiáridas do Brasil, no caso, na região Nordeste. O rio de planície é de acordo com o relevo. Né? O rio de planície ele é um rio mais largo, um rio ideal para a navegação. Tá? Um exemplo de rio de planície é o rio Amazonas, tá? E algumas áreas do rio São Francisco, principalmente nas áreas de depressão. O legal do rio de planície, que ele também a navegação é mais facilitada, mas existe a forma que o rio está na natureza. Ele faz essas curvas, como você pode ver na imagem, que nós falamos que ela vai serpenteando. E por que ela serpenteia? Ela faz esse movimento para ter velocidade e conseguir chegar ao seu destino, no caso, a sua foz. E o rio de Planalto é o rio que está localizado nas áreas de maior altitude. Tá? Uma característica dos rios de Planalto é a presença de cachoeiras, porque a declividade facilita a queda d'água. São rios mais curtos e mais difíceis de serem navegados e são muito utilizados para a implantação de usinas hidrelétricas, já que a área que deve ser utilizada para fazer os lagos, né, fazerem as represas, acaba sendo menor devido à forma do relevo. Os lagos são ambientes formados pelo acúmulo de água em áreas de relevos rebaixados. Os lagos podem ser abastecidos pela água da chuva, pelo derretimento de geleiros ou pelos rios, e também podem ser naturais ou artificiais, ou seja, pode ser criado pela natureza ou criado artificialmente pelo homem. E as geleiras?
As geleiras são formações de água no estado sólido, localizadas nas áreas polares do globo e no topo das montanhas. Representa a região com maior concentração de água doce do mundo. As geleiras também ajudam no equilíbrio climático. Sempre bom falar sobre as geleiras, porque a maior concentração de água doce do mundo está nas geleiras, no Polo Norte ou no Polo Sul, e também no topo das montanhas, como na Cordilheira dos Andes. Tá? E por causa do aquecimento global, muitas dessas geleiras, fragmentos dessas geleiras, estão diminuindo. Ou seja, nós estamos perdendo água doce na água salgada, e isso é muito ruim para a sobrevivência das espécies. Trouxe aqui uns exemplos de geleiras, no caso aqui a Antártida. É sempre bom lembrar que a Antártida é um continente congelado. Debaixo de várias camadas, de vários quilômetros de gelo, nós temos, nós temos solo, nós temos rochas, tá? Que é diferente do Polo Norte, que é apenas uma grande camada de gelo. E também a Cordilheira dos Andes, onde nós podemos verificar a presença de gelo sobre a montanha. A água subterrânea são formadas pela infiltração e percolação da água da chuva sobre o solo. Os reservatórios das águas subterrâneas são chamados de aquífero. E lençol freático encontra-se em pequena profundidade, aquela água subterrânea que está mais próxima do solo. No Brasil, podem ser encontrados dois grandes reservatórios, o aquífero Guarani e o sistema aquífero Grande Amazônia, chamado SAGA, que anteriormente era chamado de Alter do Chão. Tá? O aquífero Guarani está localizado bem próximo entre a região sudeste, sul e centro-oeste brasileira. E já o SAGA, você vai estar encontrando esse reservatório na região norte do Brasil. É um grande reservatório, talvez um dos maiores do mundo. Algumas curiosidades. O dia 22 de março é considerado como o Dia Mundial da Água. Essa data ela foi estipulada pela ONU e é uma data importante para nós pensarmos no processo de preservação da água doce e também do processo de poluição da água do mundo. O corpo humano é constituído por aproximadamente 70% de água, mais ou menos a mesma quantidade de água que tem no planeta Terra. E o Brasil possui cerca de 12% da água doce do planeta, ou seja, 12% da água doce do planeta está aqui no Brasil. Bom, vamos recordar um pouquinho sobre a aula de hoje? Bom, que a hidrosfera é considerada uma esfera terrestre e possui um papel importante para a formação da biosfera. Tá? Junto com a hidrosfera não podemos esquecer a atmosfera e também a litosfera. A superfície terrestre é composta por 70% de água e que a maior quantidade é de água salgada. Também estudamos que a hidrosfera é formada pelas águas salgadas, pelas águas dos oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, vapor d'água atmosférica e das águas subterrâneas. Além disso, a água é um recurso renovável. Tá? Como eu já disse, muitos de vocês me perguntam, professor, a água do mundo está acabando? E eu sempre digo, o que está acabando não é a água do mundo, mas sim a água potável, a água doce, a água ideal para o nosso consumo. Sim, existem métodos e técnicas para pegar a água salgada e transformá-la em potável, mas hoje ainda são técnicas muito caras. É mais barato e melhor preservar a água que está localizada nos continentes. Tá? Também vimos que devido ao ciclo hidrológico, a água está sempre em movimento. Isso é sempre bom lembrar. O ciclo hidrológico tem essa função de estar tirando ou estar movimentando a água em diferentes pontos da superfície terrestre. Lembrando, o calor do sol evapora essa água condensa, forma as nuvens e essas nuvens geram as chuvas que vão abastecer os continentes, os rios, os lagos e as áreas subterrâneas. Vimos também que as águas oceânicas apresentam grande importância para o meio ambiente e para as atividades humanas. É nas águas continentais que pode ser encontrada a água potável e a maior quantidade de água doce está nos polos da Terra e no topo das montanhas, ou seja, a nossa maior quantidade de água está congelada no Polo Norte, Polo Sul e sobre as nossas principais montanhas. Bom, espero que tenham gostado da aula. Deixo como sugestão a leitura do conteúdo da semana, faça os exercícios, ligue para nós, vai ser um prazer sempre estar respondendo as suas dúvidas. Eu deixo então aquele abraço e nos encontramos na próxima aula.